Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Opinião 2.0, última semana do ano. Quem vai analisar, comentar as notícias com você é o empresário André Orsini e o advogado Paulo Henrique Cremonesi. A gente vai começar com uma sequência de mortes desse Natal, desse final de semana, um Natal de semana que registrou muitas perdas. Em Santos, por exemplo, morreu aos 81 anos o jornalista e professor de jornalismo Dirceu Fernandes Lopes, uma verdadeira referência para toda uma geração de jornalistas formadas tanto na Universidade de São Paulo, como também aqui na Universidade Católica de Santos. O Dirceu Fernandes Lopes morreu aos 81 anos. Morreu também jornalista em Cubatão, aos 63 anos, Jorge Ramos, o Caveirinha, bastante conhecido, muito querido aqui no meio jornalístico da Baixada Santista. Morreu Dorval, um dos grandes ídolos da história do Santos, o ponta-direita daquele que é considerado por muitos analistas como o melhor time de futebol de todos os tempos. Gilmar, Lima, Mauro, Dalmo, o ataque Zito e Calvé, né? E o ataque Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Dorval tem quase 200 gols pelo Santos, um dos grandes pontas, um dos grandes atacantes do futebol brasileiro, e tem pelo menos uma passagem muito marcante em abril de 1963, dentro dessa bagunça do calendário do futebol brasileiro. Em abril de 63 foi disputada a final da Copa Brasil de 62, que equivalia ao título nacional. O Santos disputou a final com o Botafogo, ganhou 4-3 o primeiro jogo na Vila Belmiro, perdeu 3-1 no Maracanã o segundo jogo, e 2 dias depois teve o tira-teima, decisão, e o Dorval foi o grande protagonista do jogo. O Santos ganhou por 5-0 do Botafogo de Garrincha, Nilton Santos, Quarentinha, Didi, Amarildo, recheado de campeões mundiais de 1962. Dorval taticamente anulou o Zagallo, que era daquele Botafogo e tinha sido o articulador dos 3-1, e fez o primeiro gol do Santos, um golaço, depois de dar um drible sensacional no Nilton Santos. Tem muita história aí na morte do Dorval, não é, Paulo Henrique Cremonesi? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos ouvem e assistem, né? Espero que todos tenham desfrutado de um santo Feliz Natal. E é paradoxal, né? Logo depois da festa do Natal, a gente falar sobre mortes. Mas isso faz parte da vida e eu espero em Deus que todos aí que faleceram sejam recebidos por Deus na Jerusalém Celeste e as famílias consoladas. Como eu sou associado da mantenedora da Universidade Católica de Santos, a Sociedade Visconde São Leopoldo, eu deixo a minha homenagem a todos, mas principalmente na pessoa do ilustre jornalista, de vida acadêmica muito rica e muito impactante aqui na nossa região. E sobre a morte do Dorval, grande jogador do Santos, eu como palmeirense, um dos orgulhos que eu tenho é saber que era um dos poucos times que conseguia vencer o quase imbatível Santos da época do Pelé, dos anos 50, dos anos 60. E Dorval foi um desses protagonistas, foi um jogador exuberante, muitos amigos lamentando a morte desse grande esportista. E eu só me permito, não mudando o assunto, mas dentro do espírito do futebol, reparar uma injustiça. Os santistas, por delicadeza, comparam o poderoso Santos dos anos 50 e 60 ao Botafogo, que era um excelente time. Mas o Botafogo de Garrincha nunca foi igual, em termos de conquistas, como o Santos do Pelé, do Calvé, do Dorval, do Coutinho, do Mengalvio. O Santos do Pelé foi realmente um dos maiores times do mundo. O Botafogo do Garrincha foi um excelente time, mas foi um time muito regional. Tanto é que o Santos foi campeão nacional, foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial, conquistou títulos espalhados aí pelo mundo em várias competições, e o Botafogo não. Então é uma delicadeza, uma licença poética do torcedor do Santos falar que o Botafogo era quase tão
tão bom quanto o Santos da época do Pelé. Mas eu, como sou palmeirense, então me sinto imparcial, digo, o Santos era muito superior. É realmente, Dorval, uma referência no mundo. Eu tive grandes professores na vida. O professor Darcy, na Escola Politécnica da USP, me lembro assim especialmente. O professor Saporto, o professor Nilo Loz, o professor Saraiva, no Colégio Santista. Entre esses grandes professores, sem nenhuma dúvida, está o Dirceu Fernandes Lopes, uma verdadeira referência. Agora, André, morreu também Desmond Tutu, o vencedor do Prêmio Nobel da Paz pela luta contra o apartheid na África do Sul, ao lado do Mandela, aos 90 anos. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a Cremonese. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Opinião. Então, Paulo, a morte dele não significa uma perda, né? A gente vai continuar eternamente com os seus pensamentos, com a sua posição, principalmente com o poder que ele tinha sobre a população. Eu acompanhei durante alguns anos a sua colocação, o seu posicionamento, que eu acho que era o que ele mais tinha de mais importante, era o seu posicionamento, né? Grandes referências internacionais tinham ele como um guru, assim como Barack Obama, sempre se aconselhou com ele. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma perda da pessoa, mas o seu legado vai ficar aí de exemplo, de posicionamento, exemplo de liderança que o mundo sempre vai ter e sempre vai desfrutar desse conhecimento e principalmente dessa transmissão que ele teve durante a sua passagem aqui conosco, né? Uma liderança do bem completamente, não é, Paulo? Muito boa. Ele era um entusiasta do diálogo interreligioso e também do diálogo ecumênico. Só para posicionar, o diálogo ecumênico é o diálogo entre as religiões cristãs, as diferentes confissões de fé. E o diálogo interreligioso envolvendo as confissões cristãs e todas as outras religiões. O budismo, o islamismo, o judaísmo. E ele era esse protagonista. Ele, sem deixar de lado a sua identidade como bispo anglicano, ele buscava a concórdia, buscava compreender os diferentes pontos de vista, e ele tinha uma posição política muito forte, muito determinada em relação à defesa dos direitos fundamentais, independentemente da questão religiosa. Então, eu acho que o Ursini foi muito feliz, ele não é uma perda. Ninguém, infelizmente, vive para sempre, né, nesta vida, neste mundo, e ele vai ser perpetuado pelas suas ideias, por suas convicções, por suas posições e por suas obras. Realmente foi um fim de semana assim de partidas de grandes figuras que fizeram parte do cotidiano da gente nas últimas décadas. Agora, André, tem uma reclamação de alguns telespectadores daqui do Opinião em relação especificamente à Operação Descida. Ninguém espera mais que possa não acontecer a Operação Descida. Ela já está assimilada pela população. Mas no domingo à noite, ou na volta do feriado à noite, quando o pessoal de Praia Grande, principalmente Santos e Guarujá e São Vicente, que passam pelo final do Anchieta, ali no quilômetro 47, descida da Serra, existe uma reclamação porque o trânsito para realmente ali e os motoristas ficam completamente inseguros, porque não há nenhum policiamento, não há uma moto da Polícia Militar Rodoviária trafegando, não há uma viatura. A sensação dos motoristas é de desproteção. Teve um motorista, inclusive, que me falou uma coisa engraçada. Ele falou assim: eu que não sou assaltante, não sou bandido, se eu moro ali eu assalto, porque está muito fácil. Tem a Mercedes ali, tem o Jeep, tem o BMW, né? Completamente desprotegidos. Ele falou assim, brincando, né? Paulo, eu acho assim um desrespeito com a população da Baixada Santista. Eu às vezes passo por isso no domingo, final de tarde, já começa a operação subida, né? E nós que estamos na capital ou no interior do estado e vamos voltar à Baixada Santista, sempre acabamos caindo para essa operação descida ali da Anchieta, pista única, onde quando você chega em alguns pontos de lentidão, chega a parar o carro e, logicamente, aquele que quer cometer um assalto ali é o ponto ideal, realmente.
O policiamento tem deixado a desejar, até porque não é de hoje isso. A gente já fez outros comentários sobre isso há mais de 10 anos e nada tem sido feito, Paulo. Inclusive já chegou a ter mortes, já chegou a ter assaltos ali de arrastão e a gente parece que não tem uma definição para esse caso. A gente vê cada vez mais, nos últimos 10 anos, a população, a quantidade de carros na rua dobrou. Então, a população na Baixada que utiliza automóvel dobrou e a gente não vê realmente ser colocado alguma solução para nós. E solução, Paulo, a gente não tem a curto prazo. Só que a gente não tem visto aí questões, principalmente da concessionária, posições da concessionária da rodovia, de melhorar a situação dos moradores da Baixada, porque a gente passa por isso todo final de semana, a gente ainda tem que comemorar quando não é assaltado, quando não tem um problema, mas a gente não vê principalmente alguma ação que a gente fale, poxa, daqui tantos meses vai acabar essa situação do morador da Baixada. Realmente, o policiamento, eu tenho visto assim, que tem melhorado na Baixada agora com o começo da Operação Verão, mas se continuarmos tendo problema na Polícia Rodoviária, no acesso à Baixada Santista, logicamente que vão começar os assaltos e vão ter assaltos frequentes aí, principalmente porque sabe que as pessoas descem com dinheiro, com alimentos, com telefone celular, com uma série de utensílios aí que o assaltante gosta de poder pegar a pessoa desprevenida. Então, temos que ter uma atenção com isso, mas principalmente temos que ter uma solução para isso, Paulo, porque volta e meia a gente comenta sobre isso em algum programa de televisão, né? Paulo, nós vamos procurar conversar com o comando da Polícia Rodoviária Federal, porque são situações... Polícia Rodoviária Estadual. São situações diferentes. A gente sente que existe um maior policiamento, principalmente nas regiões perto das praias, aqui na Baixada Santista, mas a sensação do motorista que volta do interior, que volta de São Paulo, que passa por esse ponto, especificamente o quilômetro 47 da Anchieta, é de muita desproteção, Paulo. Olha só, Paulo, eu me sinto muito à vontade para comentar sobre isso. Eu não sou especialista em segurança pública, mas como eu trabalho com ressarcimento e regresso com o mercado segurador em transportes, eu vejo o que acontece com o transporte de cargas e eu faço a comparação imediata ao transporte de pessoas. Há um gargalo logístico ali, não só onde você falou, porque esse lugar ele fica mais evidenciado agora nessa época, durante o verão, com o fortalecimento da operação Descida, mas também na própria Imigrantes há gargalos em que não há como o motorista sair daquela situação, ele é refém. Então existe a responsabilidade sim do Estado. O fato de tipificar essa responsabilidade, a batalha jurídica, essas coisas são outros assuntos a serem tratados, mas a responsabilidade do Estado é incompreensível que, sabendo de antemão que esse gargalo, o Ursini falou aí, uma questão já de 10 anos, que é um pleito aqui dos moradores da Baixada, né, e a situação só se avoluma, e o Estado não faz absolutamente nada. E aqui não é uma crítica direta ao atual governador, não. É uma crítica a todos os governadores, os precedentes e o atual. Porque nada é feito, isso é sabido. Cedo ou tarde haverá um arrastão. Não é uma questão de ser, é uma questão de quando. E vou mais além. Não é só isso, independentemente da Operação Verão, independentemente da Operação Descida, independentemente do gargalo e dos estrangulamentos que acontecem tanto na Anchieta como na Imigrantes, nós temos também as passarelas que não são gradeadas. E lá criminosos, e criminoso não é vítima social, porque não podemos de forma alguma usar a pobreza como desculpa para justificar a criminalidade. Criminosos jogam paralelepípedos, jogam pedras nos para-brisas, não só roubam, como matam pessoas. Então é uma situação dramática. E mais uma coisa, para terminar e não me estender muito, também há um outro problema. Eu sei que moradia é algo triste no Brasil, e muita gente boa sofre, é carente, não tem onde morar e acaba morando à margem das rodovias. Mas nós não podemos tolerar uma situação, tratar de um problema social criando outro. Não existe em nenhum lugar minimamente sério do mundo moradias à beira da estrada.
Isso é uma coisa que acontece aqui no Brasil e isso só aumenta. É risco de morte para as pessoas que moram lá, que podem ser atropeladas a qualquer instante, e também isso fomenta, facilita a criminalidade, porque é mais fácil para um criminoso se esconder num lugar desses. Não estou a dizer que quem mora num lugar desses pratica o crime, não é isso. Mas ele tem ali, naquelas moradias às margens das rodovias, uma facilidade maior para se esconder. Então nós precisamos resolver isso. É um absurdo a quantidade de casebres que existe lá na área do mangue. Nós precisamos dar dignidade para essas pessoas, retirar essas pessoas de lá, construir habitações dignas em lugar mais próprio para isso e deixar as rodovias livres. Né? Olha, o tempo que se gasta falando de política, o tempo que se gasta falando de orçamento, o tempo que se gasta pensando nos próprios interesses, como o fundo eleitoral, deveria ser empregado para solucionar problemas, porque tanto a segurança pública nesses casos, porque são casos previsíveis, como também as moradias ao redor das rodovias, as margens das rodovias, são problemas que podem ser resolvidos até com certa facilidade. Basta um pouco de, não vou falar nem boa vontade, é dignidade mesmo, vergonha na cara. O Paulo Henrique, ele lembrou bem, em maio de 2016, um adolescente de 17 anos morreu vítima de uma pedra atirada contra um carro. Ele estava no banco do passageiro, a pedra foi atirada da passarela, quebrou o para-brisa dianteiro e matou o adolescente de 17 anos no banco do automóvel. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0 desta segunda-feira, última semana do ano, o empresário André Orsini e o advogado Paulo Henrique Cremonese estão analisando, comentando as notícias com você. Uma dessas notícias é que a Prefeitura de São Paulo aplicou 5.000 doses de vacinas contra a influenza, essa gripe que está provocando um surto, tanto na Baixada Santista como em São Paulo, em vários lugares do Brasil. Começou no Rio de Janeiro, né? Depois teve em Manaus também. E aqui, essa gripe produziu várias vítimas, inclusive eu, o pessoal da técnica, o David, o João, o Paulo Henrique Cremonese, que é o que está mais vitimado pela influenza nesse momento, só escapou o André até agora, viu, Paulo? Ele é mais saudável, ele é mais bonito e mais saudável. A Prefeitura de Santos também pediu ao governo do estado um estoque extra de doses contra a influenza. Se faz necessário, né, Paulo? Muitas pessoas, eu acho até, viu, Cremonese? Eu tomei a dose de reforço do Covid terça-feira da semana passada, né? Eu acho que isso deve ter me ajudado, a minha imunidade não conseguir contrair essa gripe, porque estive pessoalmente com você, com o Paulo em outro programa, quer dizer, e realmente acabei não pegando até agora, mas meu sobrinho está, minha irmã está, quer dizer, muita gente aí, a gente precisa realmente ter a vacina aí para poder imunizar as pessoas, porque os atendimentos dos pronto-socorro estão cheios, Paulo, estão lotados de pessoas passando mal com essa gripe e a gente tem que tomar cuidado mesmo. Há 2 semanas atrás, Paulo, quando se dizia que essa gripe ainda não estava no estado de São Paulo, ainda não estava na Baixada Santista, a médica Priscila Abdala, no Jornal da Jovem Pan, falou, é mentira, a gripe está aqui, no prédio em que eu moro, ela disse, morreu uma senhora vítima dessa gripe. É uma gripe perigosa e que derruba a gente, não é, Paulo? É uma gripe perigosa que derruba. Eu ainda não sei se realmente eu estou, porque eu tenho um problema de alergia e pode ter sido isso. Eu também, como o André Orsini, eu tomei a 3ª dose da vacina. Já estou devidamente imunizado. Nós sabemos que a vacina não inibe 100% o Covid, mas pode acontecer e quando acontece é de forma bem menos traumática. E, paralelamente, existe aí a influenza, né? Essa gripe que é violenta. Por respeito a vocês, como eu tenho a suspeita, não sei se realmente é a minha alergia que atacou muito, e como eu estou com o corpo bem cansado, o rosto inchado, eu sei que eu tenho o rosto bolachudo, mas ele está mais inchado do que o normal, então eu resolvi ficar aqui. Mas se for essa doença, eu vou ficar em isolamento, vou tratar. Ela, graças a Deus, ela tem um índice de letalidade bem baixo,
não pode ser descuidada, mas também não é para causar um desespero, mas é para todos ficarem alertas, né? A minha mulher sempre fala para tomar cuidado e não colocar a mão no rosto quando se está na rua. Eu acho que esse é uma forma interessante de se tentar evitar o máximo possível. Agora, nós estamos aí num período que as doenças elas vão acontecer, vão se suceder, e nós temos que ter consciência disso, não fugir da realidade, mas também não viver encapsulado, com medo, porque do contrário a gente também não vai fazer mais nada na vida, né? Então, é encarar e tentar se precaver na medida do possível. As unidades de pronto atendimento na Baixada estão congestionadas de pacientes, principalmente da gripe influenza, mas no meio deles, alguns também com Covid, porque a Covid ainda não acabou. A Prefeitura de Santos montou tendas nas unidades de pronto atendimento. A Unimed também, muitos pacientes procurando, né, os meios de... Paulo, e graças ao procedimento de atendimento ao Covid, como é o caso de montar as tendas, hoje é um padrão de atendimento. O que se faz? A pessoa chega ali com todos os sintomas, já isola, porque tem outros pacientes com outros casos, outras doenças, que acabam indo à unidade de atendimento e em contato com essas pessoas acabam contraindo, né? Então é importante você ver o que a gente aprendeu, temos que tirar as lições boas aí do enfrentamento do Covid, e uma delas foi essas tendas que acabam isolando as pessoas quando há um surto muito grande. Rapidamente a gente consegue montar essas unidades de atendimento e fazer o procedimento correto, que é tratar, isolar e poder dar o medicamento adequado. Isso aí é importante, porque a gente não vai alastrando ainda mais a doença, mas a gente tem visto os casos aí, já comentamos com isso há mais de 10 dias atrás, e a gente só tem visto números aumentarem. Inclusive, na cidade de São Paulo, esse final de semana, houve um aumento do atendimento de casos de Covid. Eu tenho o testemunho de uma médica da Unimed que ela falou assim, de vez em quando aparece no consultório um paciente de Covid que testou positivo para dizer algum sintoma. Não é para você sair de casa. Você testou positivo de Covid, é 14 dias de isolamento para que você não propague a doença para outras pessoas, né? É importante isso, né, Paulo? A gente sempre fala, a pessoa tem que ter a responsabilidade que ela contraiu a doença, manter o isolamento, a família continuar na sua vida ali, mas não ter contato com essa pessoa, a alimentação dela assim que termina, faz a higienização total. Essa pessoa tem que ter essa responsabilidade da não transmissão do vírus. Agora, André, um imbróglio a suspensão dos voos da Itapemirim. Você conhece, inclusive, casos de gente que está voltando de ônibus, né? Um filho de um amigo que fez uma viagem de final de ano com a turma da escola para o Rio Grande do Sul e está tendo que voltar de ônibus, porque o que acontece? Com o cancelamento dos voos, o preço das passagens de última hora quase que quadruplicaram o valor, e eles sem recurso tiveram que comprar passagem de ônibus, estão voltando no modo rodoviário. Agora, Paulo, a gente acabou de falar aqui do caso de Covid, que a gente tem que aprender com os erros. Esse caso da Itapemirim é clássico, né? Uma empresa que já vem com uma recuperação judicial, se propõe durante a pandemia abrir uma empresa de transporte aéreo, que a gente sabe que não é fácil. Logicamente que ela cumpriu todos os quesitos que são necessários para que a ANAC autorize a voar, né? Mas não são suficientes. Mostraram que a gente tem que ter aí um seguro que resguarde aquelas pessoas que compram a passagem, né? E para isso a seguradora não vai dar a apólice de seguro se ela está aí, o Cremonese que pode explicar muito bem. Ela não vai dar aí o seguro se a empresa não tiver um respaldo para poder arcar com isso, porque isso foi literalmente um grande golpe na população. Eles começaram vendendo passagens aéreas e simplesmente encerraram as atividades aí, cancelaram os canais de comunicação numa época, Paulo, que estão todas as pessoas aí, tem gente em aeroporto, tem gente na rua, colocaram pessoas em hotéis, os hotéis colocaram as pessoas para fora, porque a Itapemirim não pagou os hotéis, e essas pessoas hoje estão literalmente na rua sem ter para onde ir. E o pior, sem solução. Então, eu acho que a ANAC tem que rever daqui para frente como é que é dada a autorização para essas empresas que vão operar, limitado a sua capacidade financeira de poder atender aqueles passageiros da qual ela está comercializando a passagem aérea. Porque num caso como esse foi o grande aprendizado de todo esse problema, como vamos agir daqui para frente. Mas a Itapemirim, pelo jeito, agora não tem mais recuperação nenhuma, né?
Uma situação complicada, né? E a recuperação judicial da Itapemirim, ela ainda vai se agravar pelas indenizações desses passageiros. Sim, requer muitas indenizações e outra, né, Paulo? Tem o leasing das aeronaves, tem uma série de endividamentos que eles tomaram durante esse tempo que vai só complicar a sua situação. Paulo. Olha só, eu não tenho nada a acrescentar ao que foi falado e muito bem pelo Ursini. E eu me sinto aqui um pouco, entre aspas, desconfortável para falar, porque eu sou um advogado que postulo pelos donos de cargas, pelos seguradores, contra transportadores aéreos. Então, eu estou bem acostumado a lidar com eles e posso dizer o seguinte da forma mais delicada possível e não imparcial. Ao contrário de outras opiniões, aqui eu não me considero imparcial para falar sobre isso. Mas as empresas aéreas receberam inúmeros benefícios, mais benefícios legais do que qualquer outro setor, não só durante a pandemia, mas mesmo antes, benefícios legais, tributários, benefícios econômicos, e são as que têm talvez os piores retornos. No caso emblemático, o Ursini usou essa palavra muito bem, o caso da Itapemirim, porque ela preencheu requisitos legais, mas esses requisitos legais, quando verificados com maior robustez, não seriam bastantes para autorizar a atuar num segmento como esse. E fica também um recado muito delicado, muito educado ao Poder Judiciário, no sentido de interpretar a lei de uma forma mais flexível para que se permita o avanço no patrimônio dos sócios, das pessoas naturais. Isso é possível juridicamente, mas há tanto, o Paulo usou essa palavra no início, imbróglio, há tanto imbróglio jurídico para se chegar a materializar esse benefício legal que quase nunca ele é feito. Mas se a pessoa natural do sócio respondesse pelos danos provocados pela pessoa jurídica, muita coisa iria mudar no Brasil. Muita coisa iria mudar. Então, uma vergonha isso, a ANAC tem que rever realmente e que o judiciário use a mão pesada sobre Itapemirim e os sócios, as pessoas naturais dos sócios, porque esses estão rindo aí com os milhões que acumularam e deixaram de prejuízo para todos os outros, seus parceiros operacionais e os consumidores dos seus serviços. Agora, o Paulo lembrou bem, André, o setor de viagens aéreas foi talvez o mais atingido pela pandemia. Lógico, de cruzeiros também, a hotelaria, né, as agências de turismo, mas o de voos, sem nenhuma dúvida, as empresas aéreas foram duramente atingidas. Saiu um levantamento nessa semana de que foram cancelados 4.500 voos em nível mundial, que atingiram principalmente a China Eastern, a China Airlines, a India Airlines, a Delta e a United, mas que também atingiram as empresas brasileiras. Teve fechamento, teve recuperação judicial. Nunca poderia ter sido aberta nesse período essa empresa, né? Se a gente for fazer uma análise fria do mercado, né, não poderia mesmo, Paulo. Eu tive em maio deste ano visitando o hangar da Azul no aeroporto de Viracopos e nunca vi um hangar com tantas aeronaves como naquele momento ali. Aeronaves que a Azul havia comprado para fazer circuito internacional, paradas em solo ali e a companhia tendo que pagar o leasing disso aí para os bancos, né? Então, quer dizer, foi realmente um grande choque para as companhias aéreas. A gente sabe que companhias aéreas não se sustentam por muitos anos por questão operacional, principalmente em países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Porque a gente paga o leasing em dólar, o combustível em dólar, combustível de aviação. Então, tem uma série de itens que compõem o custo da passagem aérea. Pra você ter uma ideia, 31% a 33% do custo de uma passagem aérea é o combustível, né? Então, em torno de 11% a 13% é o leasing da aeronave. Então, quer dizer, são itens que compõem o preço da passagem, tabelado em dólar, por mercados internacionais, que dificultam empresas aéreas em caso de países como o Brasil, de sustentar por muito tempo. Por isso que a gente vê aí as grandes companhias que tem no Brasil se sustentam quando elas se associam a grandes companhias internacionais. Então, já é de mercado, já é de fato conhecimento público de que essas empresas têm problemas de se sustentarem, né? Então, já deveria ter sido revisto. Agora,
eu entendo que a gente deve ter duas coisas. A primeira foi o que eu citei do seguro e do seguro, e a segunda, o Cremonese colocou muito bem, a responsabilidade civil e criminal do dono da companhia. No caso de grandes companhias aéreas que têm offshores em países de paraísos fiscais, até por uma questão tributária das aeronaves, tem que ter o CPF do responsável no país como autorizante para aquela companhia funcionar, porque muitas empresas operam com donos internacionais em paraísos fiscais, e aí é difícil você chegar ali em quem é o dono da companhia. Mas eu acho que tem que se criar um CPF atrelado àquela autorização para poder voar. Bom, e a pandemia que causou problemas tão sérios econômicos nesse setor, como no setor de turismo, como no setor de hotelaria, como no setor de cruzeiros também, que agora vem retomando. A gente tem tido partidas aqui em Santos de diversos cruzeiros. Essa pandemia, esse pesadelo não chegou ao fim, não. Portugal, desde 1º de dezembro, está sob condições severas de restrição por causa do aumento dos casos, principalmente devido à variante Ômicron. E o que a gente tem observado até agora na pandemia é o que acontece no Brasil, algum tempo antes aconteceu na Europa. Nesse caso de Portugal, é possível que a gente esteja num outro momento, porque o Brasil é um dos principais países do mundo na questão da vacinação, não é, André? Sim, conversei esses dias por 2 vezes com Portugal, com os parentes lá, em questão de Natal, tudo, todos preocupados, tem médicos na família, todos preocupados com os casos que voltaram a avançar, e eles têm um agravante que estão no começo do inverno, né, para eles lá agora, e estão cautelosos, né, voltaram a ter medidas restritivas, voltaram a ter distanciamento, então, quer dizer, eles estão atentos. O Brasil, logicamente, estamos aí com quase 75% da população vacinada em primeira dose, quase 68% com a segunda dose. Então, quer dizer, a gente tem um pouco mais de favorecimento, porque a gente tem já o hábito da vacinação, Paulo. Mas também não podemos baixar a guarda. Eu acho que temos que continuar aí, e eu acredito que temos que montar um plano, um programa aí de atenção e reforço de vacinação pelos próximos 2 ou 3 anos. Eu acho que a gente já teve a lição, eu acho que a gente já aprendeu, e agora eu acho que o governo, através do Ministério da Saúde, tem que criar um programa de controle não só de vacinação, mas também de continuar no combate do uso da máscara, do distanciamento, principalmente controle do transporte público, porque a gente vem há 2 anos falando, mas o transporte público continua o mesmo de antes da pandemia, aquela aglomeração, e as pessoas que dependem disso não tiveram nenhuma atenção. Então eu acho que está mais do que na hora da gente começar a planejar o futuro, e o futuro pode ser planejado em cima do que a gente aprendeu nos últimos 2 anos. Na semana passada, as notícias positivas foram de que todas as 4 vacinas aplicadas no Brasil, a AstraZeneca, a Pfizer, a Coronavac e a Janssen, elas têm, principalmente depois da 3ª dose, sendo homóloga ou heteróloga, né, mudando a vacina, elas têm entre 83% e 99%, as 4, de eficácia contra casos graves e óbitos. Essa notícia é muito positiva. Por outro lado, a gente teve uma notícia que seria positiva também, a aprovação da aplicação da vacina entre crianças entre 5 e 12 anos, porque aí a gente vai passar desses 75% para mais de 90% a hora que as crianças forem imunizadas. Mas o governo deu uma recuada, propôs uma audiência pública meio sem sentido até 2 de janeiro. Abriu uma consulta pública. Uma consulta pública, né? Está aberta a consulta pública. Está aberta a consulta pública. Até dia 2 de janeiro. A gente tem a impressão que na hora que liberar e as crianças forem imunizadas de 5 a 12 anos, aí a gente vai passar de 90% e vai virar essa página, provavelmente, porque a imunização, ela garante, Paulo, que novas cepas não se desenvolvam no Brasil. A vacinação, eu já falei isso num programa, até vou refazer o que eu ia falar. Eu não imaginei que eu chegaria ao século XXI discutindo se vacina faz bem e se a Terra é plana ou é redonda, né? Então, eu não consigo entender essa celeuma toda em torno da vacinação. A vacina é algo bom.
pode-se discutir o método de enfrentamento da pandemia, se foi melhor desse jeito, se será melhor daquele outro modo, mas não se pode discutir que vacina faz bem, que vacina ajuda. Então, eu não entendo por que o governo quer uma discussão pública, uma audiência pública, para algo que é de natureza técnico-científica. Então, quem vai opinar sobre isso? Quem sabe o que é bom ou o que não é bom? Então, ou nós confiamos naqueles que estão na linha de frente e que conhecem o assunto, ou nós vamos transformar também isso em torcida de futebol. Quem é melhor? Corinthians ou Palmeiras, Santos ou São Paulo? Sabe, essas coisas eu não entendo o porquê que o governo cria complicação para ele mesmo. E nesse caso eu enxergo isso. É uma não questão transformada em questão. O Paulo tem razão. A gente vê que quem vai participar dessa audiência pública são muitos imunologistas formados, eu vou parafrasear aqui o colunista Leonardo Sakamoto da UOL, formados pela Universidade do WhatsApp, não é, André? A Universidade do Google Consult, né? Meio sem sentido, né? Se a Anvisa aprovou, acabou a discussão, né? O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião 2.0 desta segunda-feira, quem analisa as notícias com você é o advogado Paulo Henrique Cremonesi e também o empresário André Orsini. Paulo, a Receita Federal apreendeu em Santos 35,5 kg de cocaína nesse final de semana. A estrela dessa operação foi um novo cão farejador, Uruk, que descobriu a droga. Agora, tem uma mudança no perfil dos embarques de droga, porque nos últimos 4, 5 anos, de 2017 a 2020, a gente via que as apreensões eram em torno de 600, 700, 800, uma tonelada de cocaína, 800 quilos de cocaína. Agora, as apreensões têm diminuído, elas têm sido em torno de 30, 40, 50 quilos de cocaína, e a gente sempre discutiu aqui que deve ser apenas a ponta do iceberg, né? Essa parte que é detectada pelo excelente trabalho da Polícia Federal, da Receita Federal, mas que é insuficiente para examinar todo esse oceano de contêineres, de carga de tudo quanto é tipo, que é embarcada no Porto de Santos, né? Realmente não há como verificar tudo. A quantidade é enorme, a polícia trabalha com a ideia, além de serviço de inteligência, de informação, com alguns indícios, existe toda uma literatura a respeito do assunto, né? Mas ela trabalha também com aquele, eu não vou chamar de princípio, mas aquela ideia de aleatória, né? de amostragem. Então, sempre o crime organizado conseguirá triunfo em alguma medida. Isso, infelizmente, não há como a gente inibir. Uma vez eu escutei de um professor de processo penal uma frase muito verdadeira. Ele falou assim: Paulo, eu era mais jovem, quando a gente é jovem tem ilusões de que pode mudar o mundo, né? Ele falou assim, nunca a criminalidade vai ser vencida. Ela pode ser combatida e pode ser diminuída, mas ela sempre encontrará espaço para poder levar adiante os seus intentos. Então, eu fico contente com a notícia do cachorrinho. Para quem gosta de cachorrinho como eu, é sempre bom ver a importância deles em nossas vidas, né? Além da questão afetiva, eles são realmente linha de frente em muitas coisas. E eu torço muito para que a polícia desenvolva cada vez mais o seu trabalho, consiga dar golpes sucessivos nas organizações criminosas, narcotraficantes, porque não é só, entre aspas, a droga, né? Tem toda uma criminalidade violentíssima por detrás dela, né? Além da corrupção, porque é óbvio, parte do sucesso da criminalidade decorre também da infiltração em órgãos estatais. Então, se nós formos realmente pesquisar o caminho do crime, né, principalmente do narcotráfico, nós vamos encontrar muita gente em posição importante bebendo dessa fonte. André.
Olha, Paulo, eu vejo assim, o serviço tem melhorado, da Receita tem feito cada vez mais apreensões. Você destacou bem, né? O modus operandi desses criminosos muda, né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão diminuindo cada vez mais a quantidade, fracionando a carga para quando a perda não é uma perda de uma mercadoria de alto valor. Mas e fica mais difícil de achar também, fica né? mais difícil porque fraciona, mas por outro lado, agora eles só estão exportando a pasta base, né, que é aquela que depois, ainda de misturada, ainda consegue aumentar em grande quantidade aquele percentual que é exportado. Mas a Receita tem feito um trabalho cada vez mais eficiente. Eu acredito que a guarda portuária, que a gente sempre esquece, né, e eu sempre digo, uma das mais importantes que tem aqui na Baixada é a guarda portuária, que é de representatividade federal. Ela tem um trabalho de informação, ela tem um trabalho de acompanhamento muito bom, tem melhorado a cada ano, tem feito um trabalho mais eficiente, mas a gente sabe, como colocou o Cremonese, é difícil você acabar e não vai nunca conseguir acabar com isso. Você tem que diminuir e tirar o Porto de Santos de uma das grandes rotas internacionais do tráfico. Isso é o que a gente espera que a gente consiga uma eficiência da polícia e uma ineficiência da criminalidade para a gente conseguir tirar o Porto. Embora a gente sabe que a gente, por uma defasagem aí de tecnologia, durante muitos anos o Porto de Santos foi utilizado para isso, né? O Porto de Santos faz parte da rota internacional do tráfico de drogas, principalmente em direção à Europa. Esse era em direção à Austrália, né? Austrália. Esse embarque era para a Austrália. Mas a gente vê que Santos embarca drogas principalmente para a Holanda, Alemanha, França, Itália, um pouquinho África, esse aí é a Austrália. Porque para os Estados Unidos aí é o cartel mexicano, poderosíssimo, o mais poderoso do mundo hoje, porque abastece o mercado consumidor mais poderoso, que é o mercado dos Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos, a gente não vê apreensão de embarque de drogas aqui. A Polícia Federal, a Receita Federal fazem o serviço, o trabalho que está ao alcance deles, mas precisa ter mais equipamentos, precisa ter mais elementos humanos para que a gente possa ter um resultado melhor aí nessa operação. Uma outra operação da polícia, mas da Polícia Rodoviária, é a do bafômetro, mais de 15 mil testes de bafômetro. É curioso, mas hoje em dia é uma questão de consciência. Você tem a oportunidade, quem quer beber tem a oportunidade de não dirigir. Se programa, vai com um motorista de aplicativo, chama um motorista de aplicativo, vai num grupo de 4 ou 5 em que um não bebe. A gente comentava antes aquele acidente no Natal, na Washington Luiz, em Santos, que eu não consegui referência para saber se houve vítima ou não, mas dá para evitar essa situação que a Polícia Rodoviária Federal apreende depois, né, com a estadual também, com a aplicação do bafômetro, né? Olha, Paulo, é importante a aplicação do bafômetro, mas eu sempre cito a referência que eu tive em Singapura, quando eu percebi que todos os motoristas param na faixa de segurança. Eu falei, nossa, que povo educado, né? E me respondeu a pessoa que mora lá assim, não, o povo não é educado não, a multa que é cara. Em 2 anos nós conseguimos colocar uma multa de $1.500 para quem não parar na faixa de segurança, então todos os motoristas começaram a parar. Então eu acho que nós temos hoje multas caras, nós temos aí a polícia trabalhando com o bafômetro, eu acho importante. Eu já fui parado um dia na volta de madrugada pela Polícia Rodoviária Federal, fiz o teste do bafômetro, eu acho que é importante a gente fazer isso. Mas o que você colocou, Paulo, é muito difícil a pessoa ter consciência, porque ele acha que ele vem para uma cidade de praia, que aqui tudo pode. E aí ele já vem bebendo no caminho, muitos bebem e depois pegam a estrada. Então, quer dizer, a gente tem que ter realmente controle, porque o ser humano acha que está de férias, que o mundo para, e não para. A grande quantidade de carros que vem, as motos que passam entre os carros, aí a gente vê os acidentes e muitas pessoas embriagadas. A gente vê durante esses dias de final de ano, e eu digo, ainda ontem meu filho saiu de carro de casa e eu falei, olha, essa é uma época que a gente tem que triplicar a atenção, nem tanto pela gente, mas pelos outros, porque tem muita gente que bebe e ainda pega o automóvel e sai pelas ruas nessa época. Então nós aqui na Baixada Santista e aqueles que vêm à Baixada realmente tem que fazer o teste, tem que parar, tem que fiscalizar, porque o ser humano tem que ter a consciência de que
o automóvel ele acaba virando uma arma e acaba matando pessoas aí que às vezes não tem nada a ver com o seu estado de embriaguez. São números assim no Brasil. O Brasil registra entre 40 e 60 mil mortes no trânsito por ano, fora as muitas mutilações, né, principalmente de motociclistas, né, que ficam inutilizados para o trabalho. É muito importante essa consciência. Se você vai beber, você sabe que vai beber, não dirige, né? Deixa o carro em casa, vai com um táxi, vai com um aplicativo, combina com os amigos para não dirigir, não é, Paulo? Eu gostei muito do que você falou, Paulo, e também do que o André falou. E o André citou o exemplo de Singapura e eu cito um pessoal em Roma. E a Itália não é exatamente a Alemanha em termos de disciplina. Mas eu atravessei na faixa e uma senhora, ela parou muito, frenou muito bruscamente. Eu acho que ela estava um pouco desatenta. O desespero dela para saber se eu estava bem, e ela não me atingiu nem nada. Eu nem liguei, eu continuei o caminho. Mas o desespero dela foi tamanho que eu fiquei até comovido. E depois eu conversando com um monsenhor amigo que morava lá, ele me disse, não, a situação no trânsito aqui na Itália, justamente porque era caótica, começou a ganhar contornos com punições severas. Punições administrativas, multas e até punições penais. E aí a gente chega num ponto que é importante deixar aqui no Brasil. A única coisa que o Brasil é eficiente é na indústria da multa. E eu falo indústria da multa porque ela tem por objetivo não educar, mas sim arrancar dinheiro do bolso do cidadão. O cidadão às vezes corre 5 quilômetros a mais numa rodovia em que ele poderia desenvolver uma velocidade segura porque existem as armadilhas. Só que quando esse mesmo cidadão atropela e mata alguém, o processo leva 10 anos. Que devido processo legal é esse? Que excesso de garantias, conjunto de garantias fundamentais se tem para um cara que atropelou alguém numa rodovia desrespeitando sinalização ou bêbado? Não se tem dúvida da autoria, não se tem dúvida de que ele estava bêbado. Para que demorar 10 anos um processo judicial? Isso era para ser resolvido em um mês, em uma semana. Não é um crime complexo. Então nós temos vários problemas, falta de conscientização, é um povo mal educado, e o brasileiro é muito mal educado no trânsito, a impunidade e a punição que existe não é uma punição visando o bem comum, virou uma indústria arrecadatória para o poder público. É vergonhoso o que fazem, colocam diferentes velocidades lá na entrada de São Paulo, numa rodovia excelente, justamente para poder criar essas armadilhas. Então é muito difícil. Olha, viver no Brasil é um heroísmo contínuo. Eu costumo brincar que o brasileiro tem o céu garantido porque o purgatório é aqui. Né? Então nós vivemos no purgatório. É muito difícil. Nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer. E quando falo nós, falo governo e povo. E as coisas são feitas sempre com objetivo malicioso por detrás. A gente reclama muito do Brasil, mas eu vi uma entrevista de um jogador brasileiro de futebol que atuou na Itália, o ex-volante alemão, jogava na época do Maradona. Ele falou que em Nápoles é muito comum o motorista do ônibus parar o ônibus no meio da rua, vai tomar um cafezinho e todo mundo fica esperando ele voltar, que a rua está totalmente atravancada. Falou do jogador alemão e de Nápoles nos anos 80. Nápoles, né, já melhorou bastante, mas o jeito de ser do napolitano é diferente do jeito de ser de todo o resto da Itália, né? Então eu sei que eu vou comprar uma briga aqui com meus amigos lá da Società Italiana de Santos, mas é como se fossem duas realidades completamente distintas. Realmente o trânsito em Nápoles é caótico. Agora, o do resto da Itália começa a ganhar contornos mais germânicos, digamos assim, né? Eles estão mais disciplinados. No sul da Bahia, as chuvas produziram mais de 4 mil desabrigados, mataram dezenas de pessoas, quase 20 pessoas, muita água na Bahia. Enquanto isso, São Paulo, a estiagem faz com que o sistema Cantareira, importantíssimo para a capital principalmente, para a grande São Paulo, opere no pior nível desde aquela crise de insegurança hídrica, né, de 2014, 25%, André. Paulo, e a gente vê o tempo passar e a gente não vê ações para poder resolver isso, né? É característico essas crises hídricas que têm acontecido ano a ano,
e a gente não ter solução. Fica todo mundo rezando para que chova, para que a gente tenha energia, para que o preço da energia não suba. Quer dizer, está recorrente e a gente não tem visto ações para poder ter... Porque a mudança climática não tem jeito. O caso que está acontecendo na Bahia é um caso clássico de ocupação urbana em área que não poderia ter sido ocupada, Paulo. O que acontece? A natureza ela vai buscar, passa ano, ela pode ficar 10, 15 anos ali, ela, de uma certa forma, mas num certo momento ela vai buscar o seu curso natural. Então o que está vendo lá de sobre chuva, das águas, das barragens, levando pedaços das cidades é ocupação desordenada em áreas que deveriam ter sido mantidas e não foi respeitado pelo homem. E o que é pior, a gente tem esses casos, acontece pessoas perdendo vidas humanas, pessoas perdendo tudo que tem, vai passar 2 anos, todo mundo vai esquecer e vai continuar do mesmo jeito. E o mesmo caso oposto de São Paulo é a escassez. A gente tem visto agora, nos últimos anos, que houve uma mudança climática e a gente tem que trabalhar em cima disso, Paulo. A gente tem que fazer um melhor reaproveitamento da água, a gente tem que melhorar o tratamento, usar os rios vicinais, a gente tem que construir uma nova saída para a Grande São Paulo. Por quê? Porque já é nítido que vai ter essa mudança, que ela vai ficar, que essa mudança não vai voltar num prazo de curto espaço de tempo. Então, quer dizer, o que a gente tem que trabalhar é sempre observando o seguinte: o que o homem ocupa versus o que a natureza precisa para sobreviver. Então, esses casos são clássicos de 2 extremos e que precisa ser planejado. Agora, a gente precisa planejar e realizar, porque o discurso político na época que está lá o governador da Bahia dizendo, olha, tivemos perdas, precisamos de ajudas, tal. Depois de 2 anos, todo mundo esquece e continua ocupando áreas que não necessita. E aqui o caso é o contrário. Precisamos de ajuda, precisamos de obra, mas depois de 2 anos volta a normalizar e a gente esquece de novo no caso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer planejamentos de longo prazo, porque realmente a água, a necessidade da chuva e principalmente a necessidade do controle de áreas que não podem ser ocupadas tem que ser realmente preservado, regulamentado e principalmente fiscalizado, o que a gente deixou de fazer. A fiscalização ocorre muito pouco, a gente vê grandes áreas degradadas, grandes ocupações de áreas de preservação permanente, de áreas de mananciais que interferem no curso natural do rio. Então o que vai acontecendo? Vai ocupando áreas que não podem ser ocupadas. Aconteceu aqui no entorno da represa Biles, aconteceu aqui no entorno da represa de Guarapiranga, todo aquele entorno que foi valorizado pelo mercado imobiliário em áreas que não podem ser ocupadas, que deveriam ter sido preservadas. E isso interfere no curso natural, isso interfere na quantidade de armazenamento de água. Então, a gente tem que rever, principalmente, tem que fiscalizar e coibir a ocupação desordenada do jeito que vem sendo feito. A questão da cantareira, a questão do abastecimento da água de São Paulo é dramática. E o André lembrou bem também, essa falta de reservas de água nos reservatórios, nas represas, nas usinas, levou ao encarecimento da energia elétrica, um encarecimento muito alto, foi muito alto o índice de reajuste da energia elétrica, que se reflete, que se traduz em toda a economia, porque praticamente toda a produção depende de eletricidade, não só o consumo residencial. Então, um dos fatores da inflação, dura inflação brasileira nesse ano, é o aumento da tarifa da energia elétrica, Paulo. É o aumento e, como você muito bem disse, impacta em absolutamente tudo. E qualquer coisa que eu viesse falar aqui, na verdade, só seria o endossamento do que você acabou de dizer e o que disse antes o André. E eu vou apenas enfatizar um aspecto importante do que o André disse, e isso cabe a nós. Cabe a nós, cada um de nós, manter vivo na memória os acontecimentos dramáticos, sob pena de esvaziamento da sua importância. Ele falou o seguinte: daqui 2 anos nós vamos esquecer o que aconteceu hoje, ou tem acontecido nesses dias no sul da Bahia. Não precisamos... Nem o André não precisa de forma alguma de nenhum tipo de testemunho a favor do que ele fala, mas nós nem precisamos avançar no futuro e voltar para falar, olha o que o André falou que todo mundo esqueceu. Nós temos um exemplo aqui, 2 anos atrás aconteceu uma catástrofe no Guarujá, gente ficou sem sua residência, gente morreu,
Foi um negócio horroroso. Aí logo depois entrou a pandemia, todo mundo já esqueceu. E ninguém mais fala nada. E na época comoveu a população em geral, mas a gente filtra tudo. Tem muito a ver com esse filme novo aí do Leonardo DiCaprio, né? Não Olhe para o Céu. Como a gente transformou tudo, e o Mário Vargas Llosa fala muito disso, civilização do espetáculo. A gente banaliza demais as coisas, não leva adiante. Então, naquele momento, cria uma comoção, essa comoção logo é esquecida por conta de alguma outra coisa absolutamente sem importância, e a gente vai levando a vida assim. E os problemas são os mesmos, né? Chuvas de verão, alagamentos, enchentes, danos, mortes. Quando nós temos a morte, isso aí chama a atenção, óbvio, e tem que chamar mesmo. Mas mesmo sem mortes, os prejuízos bilionários são enormes e nós não fazemos nada, aceitamos tudo isso. Parece que tem alguém que ganha muito com isso tudo, que não tem sensibilidade e que não quer resolver os problemas que não são tão graves assim, né? Bastaria que houvesse por parte daqueles que assumem a administração pública o desejo sincero de resolver. O filme que ele citou do Leonardo DiCaprio, eu assisti esse filme ontem com meu filho, Não Olhe para o Céu, né? A humanidade diante de um elenco estelar, né? A humanidade diante de um grande problema, assim, fundamental para a sobrevivência, e a gente vê esse tipo de reação que a gente vê hoje nas redes sociais de negacionismo, de questionamentos, de subterfúgios, né? De atalhos. O filme vale uma reflexão, esse filme do Leonardo DiCaprio com a Meryl Streep também, com a Ariana Grande, a Cate Blanchett, um filmaço esse do diretor McKay. Com isso, chegamos ao final do Opinião 2.0 desta segunda-feira, agradecendo ao André Orsini, ao Paulo Henrique Cremonesi pela participação, pelas análises, ao trabalho técnico e de jornalismo do Sistema Costa Norte, equipe esperta, antenada, e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição, na última semana do ano. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2, na TV Cultura Litoral, ou na reapresentação, hoje um pouco depois da meia-noite, e uma ótima semana para você que você merece.